Nós vamos conversar ao vivo aqui no Resumo Esportivo da Transamérica com o técnico do Bugre, do Guarani Futebol Clube de Campinas. Olha o hino do Guarani aí. O Guarani que está num momento ruim, né? O último colocado da Série B do Campeonato Brasileiro, mas que vem de uma grande vitória em Chapecó, 4-0 contra a Chapecoense. E agora, na quarta-feira, 7 horas da noite, o Guarani vai receber o ex-líder, que é o Santos Futebol Clube, que era líder até essa rodada, perdeu para o Avaí na Vila Belmiro e foi ultrapassado pelo Mirassol. O Mirassol que num jogo maluco, né, ganhou do Ceará em Fortaleza 2-1, no último lance fez um gol de pênalti, ganhou o jogo e assumiu a liderança. Mas o Guarani, claro, a luta dele é para sair das últimas colocações. O Guarani já fez 21 jogos, faltam 17 jogos para cumprir os 38 e tentar ainda sair da zona de rebaixamento. O Guarani é o último colocado com 17 pontos e o primeiro time fora da zona é o Botafogo de Ribeirão com 23. Quer dizer, o Guarani tem que ganhar tudo que é jogo agora para sair dessa situação. E o próximo adversário é o Santos no estádio Brinco de Ouro da Princesa na quarta-feira. Alan Al, técnico do Guarani, muito obrigado, viu, Alan, pela sua participação. Boa noite, é um prazer, uma satisfação tê-lo aqui na Transamérica. Boa noite, José Calil, todos os ouvintes da Transamérica. O prazer é meu estar falando com vocês. Muito bem, Alan. Bom, você chegou no Guarani num momento muito difícil, né? Aí o time conseguiu aí 2 resultados positivos nas últimas rodadas, continua na última colocação, mas eu tenho a impressão que, do ponto de vista emocional, do ganho de confiança dos atletas, essas 2 vitórias fortalecem bastante o time para o jogo contra o Santos, não, Alan? Sem dúvida. Além dos bons resultados, fizemos bons jogos. Apesar do pouco tempo à frente da equipe, a gente já começa a ter um entendimento maior dos atletas, né? Uma assimilação do trabalho mais consistente, e é isso que a gente espera, né? A cada jogo a gente encarar como uma decisão e buscar o resultado positivo, que é o que nos interessa, né? Então a gente sabe da dificuldade da Série B, mas ao mesmo tempo a gente vê que tem condições sim de reverter essa situação o quanto antes possível. Muito bem, agora veja, você chegou ao Guarani, né? O time estava em último lugar, como está agora. Eu imagino que você encontrou um elenco abatido, triste, né? Jogadores sem confiança. Quando para o público entender, né? O público que não é familiarizado com o dia a dia, com a rotina do futebol, do vestiário, como é o trabalho de um treinador quando você chega e pega um time na situação que você pegou o Guarani? Quais são as primeiras providências que o treinador tem que tomar num momento como esse? É procurar diagnosticar, né, os porquês, né, dos resultados ruins. A gente conhece, né, pelo tempo que a gente já está na Série B, a gente conhece praticamente todos os jogadores aí que circulam, vamos dizer assim, né, na Série B, e a gente conhecia muito bem os atletas que estavam aqui no Guarani. Então o primeiro ponto para a gente também aceitar o desafio foi esse: saber da condição do grupo, saber da condição do nosso elenco. É óbvio que pelo momento que vinha passando, o elenco sentia, né, a falta de confiança, fazendo alguns bons jogos e não conseguindo resultado. Então tudo isso pesa, né, no aspecto emocional. E o primeiro passo nosso foi esse: diagnosticar alguns porquês, né, desse revés, passar tranquilidade pro grupo, né? Era uma virada de turno, nós estreamos ali faltando uma partida para terminar o primeiro turno, sabíamos que tinha ainda o segundo turno pela frente, e trabalhar, né? É o que a gente vem fazendo, trabalhar no dia a dia, procurar dar confiança, mas ao mesmo tempo exigir o máximo de cada um, e esse grupo vem entregando no dia a dia um trabalho muito consistente, e a gente espera manter esse momento de vitória, de bons jogos, para que a gente possa, como eu falei, o quanto antes sair dessa situação. Bom, na quarta-feira vocês vão receber o Santos, né? E o Santos é um time que vinha aí bem no campeonato, mas sofreu uma derrota, digamos assim, totalmente inesperada, né? Na visão do torcedor do Santos, até inaceitável,
contra o Avaí na Vila Belmiro, perdendo o pênalti, inclusive. Que tipo de adversário você espera? Que diferença faz para o Guarani, por exemplo, Alan, enfrentar o Santos até a semana passada, com um time que estava em primeiro lugar, sobrando no campeonato, e agora enfrentar um Santos que, se perder do Guarani, fatalmente vai entrar em crise? É uma equipe qualificada, né? A gente já sabia, acompanhando o início da Série B, que seria um dos candidatos ao título, ao acesso, pela história que o Santos tem, pelo peso da camisa, da torcida, pelo elenco que manteve e pelas peças que contratou, além de um trabalho, né, muito bom do Carille, que dispensa comentários. Então a gente já sabia que ia ser uma partida muito difícil, né? A gente sabe que as circunstâncias de ter perdido o jogo em casa para o Avaí acaba causando um desconforto, mas o respeito, independente do resultado da última rodada, ele continua sendo o mesmo. São duas equipes, o Guarani e o Santos são duas equipes que vivem momentos diferentes, têm objetivos diferentes na competição. A gente sabe da dificuldade que vai ser jogar contra o Santos, mesmo sendo dentro da nossa casa. Respeitamos muito o adversário, mas temos que fazer o nosso melhor, né? Eu acredito que a nossa melhor versão, a nossa melhor entrega, o nosso melhor trabalho diante do Santos pode nos levar a um resultado que nos ajude aí nessa caminhada que é fundamental, somar pontos, e que nos ajude a sair o quanto antes dessa situação, que não é o que o Guarani merece, não é o que o Guarani planejou, e não é o que o Guarani poderia estar disputando pelo elenco que tem, pela estrutura que tem, pela história da camisa, pela torcida, mas enfim, a gente se encontra nessa situação e só depende de nós sairmos dela. Alan, o técnico do Guarani, está conversando conosco. Agora, Alan, você, quantos campeonatos da Série B você já disputou? Você lembra de cabeça? Eu acredito que foram 5, né? Foram situações bem diferentes, né? Graças a Deus, assim, a gente teve mais situações de briga de acesso, né? Com o Cuiabá em 2020, do que propriamente situações de dificuldade, mas tivemos um sucesso muito, muito consistente também e com uma situação muito parecida com o Vila Nova, em 2022, se não me engano, onde a situação até, de repente, demonstrava ser muito mais difícil do que é agora no Guarani, e a gente conseguiu reverter. A gente espera que essa situação a gente reverta como fizemos no Vila Nova e que a gente possa aí, né, planejando mais para frente, brigar por coisas mais positivas até mesmo no Guarani, porque é o que o torcedor quer, é o que o torcedor merece. Eu perguntei quantas competições você já disputou da Série B, porque dá para perceber, conversando com você rapidamente, que você conhece muito a competição, e eu queria perguntar se você concorda comigo. Eu também já trabalhei na Série B, né? Tive um período, eu trabalhei um pouquinho no Barueri, que na época subiu para a Série A, naquele campeonato que tinha o Corinthians, e eu fui comentarista também em vários campeonatos da Série B. Porque normalmente, Alan, na Série B, você tem 4, 5 times, 6 no máximo, que já disparam desde o começo, e você vê que entre aqueles 5, 6 estarão os quatro que terão o acesso, né? E embaixo é a mesma coisa. Normalmente tem logo 2, 3 times que já ficam para baixo e que vão cair. Esse ano, eu estou vendo aqui a classificação, eu não sei se você concorda, me parece ser a Série B mais equilibrada, mais disputada dos últimos anos, porque nós temos aqui 11 times, 10, 11 times lutando pelo acesso, e todos os outros correndo o risco de cair. Quer dizer, não tem ninguém no campeonato que tá, digamos assim, sem ter o que fazer. Quem não está lutando pelo acesso, você vê, nós temos aqui do Mirassol com 38, até a Ponte com 28, que é a 11ª, até o Amazonas e o Coritiba, por que não, com 27, lutando pelo acesso. E abaixo tem o Paysandu com 25, CRB com 24, Botafogo com 23, ainda fora da zona de rebaixamento, e já os últimos 4, Ituano, Chapecoense e Brusque, todos com 19, e o Guarani com 17. Então, nós temos, assim, na minha visão, é a Série B mais equilibrada que eu já vi. Você concorda?
Concordo plenamente. A gente tem essa leitura também, e é o que a gente conversa no dia a dia, né? Nós tivemos a derrota contra o Ceará, mas eu sempre falei para os atletas que essa Série B, com 2 vitórias, 3 vitórias seguidas, ela te coloca numa situação totalmente diferente do que você se encontra, e o revés também seguido, ele te coloca numa situação muito difícil. Então o equilíbrio, né, como você bem falou em outras edições, de repente já tinha aquela turma que aqueles times que já não almejavam tanta coisa e não corriam risco. Agora não, agora eu vejo que é 50% aí para brigar para subir e 50% para brigar para sair de uma zona de rebaixamento. Então eu vejo que esse campeonato ele vai ser definido na reta final, né, vai ser definido aí nas últimas rodadas, e todo jogo ele te leva para alguma situação. Então cada jogo é uma decisão, e a gente tem que pensar dessa maneira, principalmente, né, pela situação na tabela que a gente se encontra. E ao mesmo tempo os times lá de cima, eles sabem que mesmo com a diferença de colocação, o campeonato ele se demonstra muito equilibrado, até tecnicamente, né? Óbvio que são equipes aí da parte de cima que tem um investimento muito grande, e isso a gente sabe também que pesa muito no futebol, principalmente numa Série B, mas eu vejo que as possibilidades elas estão abertas, e ao mesmo tempo o risco também está aberto para metade das equipes aí que estão disputando. Agora, Alan, bom, eu tô vendo aqui a classificação, né? Você vai enfrentar o Santos na quarta-feira. E teoricamente, se você pegar assim o momento do Guarani, o investimento do Guarani, enfim, a situação do Guarani, não seria um mau resultado empatar com o Santos. É um resultado normal. Agora, dentro da classificação, não é bom, porque o Guarani, se vencer o Santos, pode até sair da zona de rebaixamento, pode ultrapassar 3 times numa tacada só. Agora, se não vencer, se empatar, se perder também, evidentemente, continua na última posição. Então é uma partida assim que, como é que você projeta um jogo que o Guarani, teoricamente, poderia se satisfazer com o empate, mas vai ter que correr atrás da vitória? Nós temos que procurar fazer o nosso jogo, né? Como a gente vem buscando fazer, independente de se jogar em casa ou fora de casa, a gente se vem buscando pontuar, né? Que é muito importante para nós agora nesse momento. E ao mesmo tempo você ter o equilíbrio de saber que vai enfrentar uma equipe que ela é muito qualificada, que ela tem um investimento muito alto, que ela vem também para buscar os 3 pontos. Mas a gente fazendo a nossa parte, buscando fazer o nosso melhor, jogando a 100%, nós temos condições sim de fazer um bom jogo, de conseguir um bom resultado, e a questão do empate, né, ela é muito, vamos dizer assim, variável, né? O jogo ele te diz se o empate vai valer a pena ou se não vai valer a pena. Então a gente procura entrar em campo sabendo que nós precisamos pontuar. Nesse primeiro momento, todo ponto para nós ele é bem-vindo. Os confrontos diretos acho que vão fazer uma diferença muito grande. E foi assim que a gente conseguiu sair de uma situação muito difícil no Vila Nova. Então são cenários que a gente tem que analisar com tranquilidade, com frieza, mas, como eu falei, mantendo o respeito a todo tipo de adversário, mas buscando pontuar. É muito importante que a gente pontue, que a gente faça bons jogos para que a nossa confiança nesse início de trabalho ela seja cada vez maior para a sequência. Alan, o técnico do Guarani conosco. Agora, Alan, para a gente terminar, já estamos caminhando aqui para o final da entrevista, também já são 10 horas e 23 minutos, né? Deixar você descansar, que amanhã é dia de treinamento, depois tem o jogo, imagino sua correria em Campinas. Eu queria que você contasse para os ouvintes da Transamérica, Alan, como é a rotina de um treinador como você no Brasil, porque a gente pega aqui seu currículo, eu não vou nem falar, não vale a pena ficar repetindo, você já é um técnico muito conhecido, mas você passou por muitos clubes nos últimos anos, né? Pouco tempo em cada clube. Nós vimos agora o Tcheco, que foi meia do Santos, do Corinthians, do Coritiba, do Grêmio. O Tcheco ficou 12 dias na Chapecoense, 2 jogos, já foi demitido. Recentemente o Wagner Mancini ficou 8 jogos no Atlético de Goiás, também foi demitido. Enfim, é uma alta rotatividade. Então eu queria saber
como é a sua vida? Onde é a sua casa? Em qual cidade? Quando você vai para um clube, você leva a sua família? Não leva? Como é a rotina de um técnico que, aqui no Brasil, que acaba mudando tanto de clube, né, tantas vezes dirigindo tantos clubes numa mesma temporada? Primeiramente a gente lamenta, né, esse tipo de situação, né, de acontecer tanto numa Série A como numa Série B, porque eu vejo que em qualquer profissão, em qualquer segmento, o tempo mínimo necessário ele tem que existir para que se haja uma cobrança em cima de resultado. Mas, por outro lado, a gente sabe que o futebol é paixão e muitas vezes essa paixão ela prevalece em cima da razão e as trocas acabam acontecendo porque o treinador ele é sempre o primeiro alvo, né, vamos dizer assim, quando as coisas não funcionam. Mas infelizmente vem se tornando talvez esse ano até um pouco mais incisivo do que os anos anteriores. E a minha rotina, meus filhos são criados já, né? Eu já sou avô, graças a Deus. Tive meu primeiro neto, meus filhos têm a família já. Um tem a família formada, né? Uma tem a família formada e os outros ali estudando, e temos residência fixa em Curitiba. Eu tenho residência fixa em Curitiba, uma das minhas filhas mora em Paranaguá, e a gente procura viver o momento, né, na profissão. Eu quando viajo, eu sempre penso a longo prazo, às vezes as coisas não acontecem como a gente espera, porque o resultado não depende só de você, ele depende de outros fatores, mas eu sempre procuro fixar o máximo tempo possível que eu posso na região que eu tô. Espero que a gente possa ficar aqui em Campinas durante um bom tempo, fazer o melhor trabalho possível e alcançar os objetivos que são fundamentais para que a gente possa também ter uma sustentação no nosso trabalho. E a gente vive exclusivamente por futebol. Eu particularmente, eu vivo 24 horas o clube, vivo 24 horas o nosso objetivo, que é um momento difícil, né, que é de muita entrega de todos, em todos os sentidos. Então a gente procura viver a nossa rotina, vamos dizer assim, totalmente ligada ao objetivo, ao clube que a gente está, né? Eu passei algum tempo, um tempo maior nos últimos anos no CRB, tive lá no Vila Nova, acabei não continuando no outro ano por uma questão de acordo mútuo e enfim, são situações que se a gente for pontuar aqui, vai precisar de uns 2, 3 programas aí pra gente procurar explicar. Mas eu procuro, como eu falei, no clube que eu tô, me doar de corpo e alma no dia a dia. Não sei se felizmente ou infelizmente a realidade do treinador no Brasil ela tem que ser vivida dia a dia. Você planejar algo a longo prazo fica um pouco difícil, mas ao mesmo tempo eu vislumbro aqui sempre onde eu tô, uma sequência de trabalho para que a gente possa aí desenvolver da melhor maneira possível aquilo que a gente imagina. Meu amigo Paulo Augusto Reis, ele é conselheiro da Portuguesa, torcedor fanático da Lusa, está dizendo que a torcida da Portuguesa de Desportos gosta muito de você, porque você livrou numa situação parecida aí a Portuguesa do rebaixamento, só que era da Série A2 para a Série A3 do Paulista, e que a torcida da Portuguesa gosta muito de você, Alan. Eu tenho uma gratidão muito, mas muito grande com a Portuguesa, né? Eu saí de um time do interior do Paraná, né, do Foz do Iguaçu, na época nós fazendo um campeonato paranaense muito bom, chegamos à semifinal e tive a oportunidade de treinar a Portuguesa em 2018. Nós saímos ali de uma zona perto do rebaixamento, com risco de rebaixamento, fizemos uma campanha, um resto de Série A2 maravilhosa e conseguimos manter a Portuguesa onde ela estava e fiz muitos amigos, tenho uma gratidão e um carinho muito grande, foi uma experiência profissional que me engrandeceu muito, principalmente pelo fato de você defender uma equipe com uma camisa tão pesada, com uma história tão bonita como é da Portuguesa. Alan, para terminar, quarta-feira contra o Santos, você tem o time completo? Você tem desfalques? Qual o seu planejamento para essa partida de quarta, Guarani e Santos no Brinco de Ouro? Não, nós não temos nenhum atleta aí por cartão, por suspensão, né? Amanhã nós seguimos ali a recuperação de alguns atletas na questão física, né? Que pelo desgaste de viagem, enfim, por todos esses detalhes que a gente conhece, a gente espera contar com todos, a não ser que tenha alguma surpresa, mas a gente espera estar com
com o elenco todo à disposição. Alan, o técnico do Guarani, quero agradecer ao João Marcos da AV Assessoria que viabilizou esse contato. Muito obrigado, Alan, bom trabalho aí. Mande um abraço ao Rodrigo Pastana, que é o executivo de futebol do Guarani. Eu trabalhei com ele, faz tempo que eu não falo com ele, mas eu gosto do Rodrigo. Diga que eu mandei um abraço a ele. E boa sorte aí nessa sequência para tirar o Guarani dessa situação, Alan. Muito obrigado, Calil, e pode ter certeza que será entregue. Antes de eu iniciar a entrevista, já estava conversando com ele pediu também que entregasse um abraço a você, e a gente espera aí conseguir o nosso objetivo junto e, se Deus quiser, o quanto antes, tirar o Guarani dessa situação. Valeu, Alan, o técnico do Guarani, um abraço, Alan. Eu trabalhei com o Rodrigo Pastana no Barueri, depois nós estávamos praticamente começando a carreira ali no futebol, depois ele seguiu, né? Ele trabalhou aí em grandes clubes no Cruzeiro, no Coritiba, de novo, já tinha trabalhado no Guarani, trabalhou no Paraná, em Santa Catarina, tem uma longa, Ceará, também Alagoas, tem uma longa folha de serviços aí prestados ao futebol, e eu voltei pro meio aqui do jornalismo, mas sempre estou desejando sorte para ele, que é um excelente profissional.